Olá, hoje é terça-feira, 26 de setembro de 2023 e a gente começa agora mais um Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia para você que acompanha a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube, pela Rádio PT na web ou pelo PTSat, canal 1313. Bom dia para Márcia, bom dia para Lúcia, as nossas intérpretes que apresentam esse jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você ao vivo do estúdio da Rede Povo de Comunicação, do PT. Falando em língua brasileira de sinais, eu queria fazer um registro também, né? Que hoje é o Dia Nacional dos Surdos, né? E o principal objetivo da data é propor a reflexão e o debate sobre os direitos e a luta pela inclusão das pessoas surdas na sociedade. No Brasil, a lei de 2002 foi um marco importante para a comunidade surda ao reconhecer a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão, denominando que sua difusão e uso sejam apoiados pelo poder público. A gente tem aí em várias instâncias da sociedade o uso também das libras. A lei que institui o Dia Nacional do Surdo é de 2008 e das libras de 2002, né? E a gente tem aqui também outros direitos fundamentais conquistados pela comunidade surda, como a obrigatoriedade do ensino da língua brasileira de sinais na formação de professores e também a lei de cotas para deficientes. Fica aí o registro dessa data tão importante de 26 de setembro. Na edição de hoje do nosso jornal, o deputado federal Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, vai falar sobre os investimentos do PAC no Estado. O Fernando Brasil, editor do portal de notícias do PT, comenta os acordos assinados entre Brasil e Vietnã. Ele vai explicar para a gente tudo o que foi tratado ontem na reunião do presidente Lula. E também a Karina Chagas traz informações da sessão de hoje da CPMI do golpe, né? A gente teve aqui a notícia, o general Heleno recorreu ao STF, que autorizou o silêncio, mas não a ausência dele na sessão da comissão de hoje. Então ele vai comparecer, mas a gente já espera, né, que ele não diga nada na sessão desta terça-feira. Então você pode participar aqui com a gente enviando mensagens, saudações, né, as suas dúvidas para o nosso convidado. Aqui no chat Democracia já está aberto no YouTube. Deixa aqui a sua mensagem, deixa também o seu nome, o nome da sua cidade para a gente saber de onde você acompanha o nosso jornal. Se inscreva na TV PT aqui no YouTube, ative o sininho de notificações que aí você não perde nenhuma das nossas transmissões aqui ao longo do dia. Né? Curta e compartilhe também esse vídeo para convidar mais pessoas para acompanhar o Jornal PT Brasil desta terça-feira, 26 de setembro. Né? A gente já começa com o Fernando Brasil, produção. Então é o Fernando Brasil que vai conversar com a gente agora. Ele vai falar dos últimos acordos de cooperação que foram firmados pelo governo brasileiro com o Vietnã. Bom dia para você, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, Amanda, tudo certo por aqui. Muito bom dia para você, muito bom dia para a Márcia e para a Lúcia, nossos intérpretes de Libras, e muito bom dia para todos os que nos assistem aqui agora, nesse momento, aqui no Jornal PT Brasil. Fernando, ontem o site do PT, da Presidência da República, agora eu não sei, gente, se é do PT ou se é da Presidência da República, tá aqui meio confuso para mim, repercutiu mais uma agenda do presidente Lula, mas o nosso portal também repercutiu e tem dado muita atenção para essa expansão da presença do Brasil no mundo, né? E o presidente Lula tem reiterado também que é uma grande oportunidade, é um grande momento para o Brasil. O que você destaca desse encontro bilateral do premier do Vietnã, né, o primeiro-ministro do país asiático, com o Lula ontem? É isso aí, Amanda. O site do Planalto, na verdade, fez uma cobertura, mas a gente aqui no site do PT também tem tomado essa decisão editorial de sempre cobrir os eventos, as agendas diplomáticas do presidente Lula, que a gente considera que realmente é muito importante nesse momento aí de reinserção do país na geopolítica mundial. Né? A agenda de ontem com o primeiro-ministro do Vietnã, o Pham Minh Chinh, me corrijo se eu tiver falado o nome dele errado, espero que não, coloca mais um tijolo aí na reconstrução disso que eu estou falando, né? Do Brasil, no reposicionamento geopolítico nosso, que foi desenhado aí pela diplomacia do presidente Lula, chefiado pelo Mauro Vieira, e que insere o nosso país em um novo contexto dentro dessa reconfiguração aí da arquitetura global das relações entre os países, né? Seja no âmbito dos BRICS,
seja no G20 ou mesmo de grupos menores e de nações mais ricas, como é o caso do G7. Então, primeiro que a agenda de ontem não teve absolutamente nada de protocolar. É importante lembrar que a última vez que uma autoridade vietnamita esteve aqui no Brasil já tem 15 anos, né? Foi durante o segundo mandato do presidente Lula. Então, meio que para compensar esse ato, né, vamos dizer assim, de tempo, foram assinados vários acordos ali na área de cooperação, de educação, de defesa, agricultura, pecuária, abastecimento e da própria diplomacia. E o mais interessante, principalmente no momento em que as tratativas para um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, né, passam ali por um certo nível de desgaste, né, sobretudo depois que o presidente Lula, muito acertadamente, reclamou das condições draconianas do acordo União Europeia-Mercosul, que se aventou ali a possibilidade de um acordo do Vietnã com o Mercosul, que mostra a importância do nosso bloco, né, de como ele ainda pode abrir boas possibilidades de negócios para a nossa região, para o sul global, né, com países diversos. Lembrando que o Vietnã é o quinto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, né, o principal no Sudeste Asiático, e sozinho corresponde a quase 6,5% do PIB mundial em paridade de poder de compra. E a gente é o maior parceiro do Vietnã na América Latina. Então não é pouca coisa, o Brasil é o principal fornecedor hoje de soja e de carne suína, né? A gente também é o segundo maior fornecedor de frango e algodão para o Vietnã. E essas nossas relações aí têm batido recorde de acordo com os dados do Ministério da Indústria e do Comércio. No pronunciamento que o presidente Lula fez depois dessa agenda, ele sinalizou que pretende fortalecer essas relações aí, não apenas com o Vietnã, mas também com os países do bloco que integram ali a Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Na sua fala, ele lembrou que as exportações brasileiras para o conjunto de países do Sudeste Asiático, né, como eu comentei aqui, já somam metade do que a gente exporta para a União Europeia. Então, o Vietnã sozinho, lembrou o presidente Lula, vem crescendo muito nos últimos anos, aí, crescendo uma média de quase 6% ao ano e fazendo uma coisa que é muito cara para o Brasil, né? Muito cara para a nossa agenda, não só interna, mas também internacional, que é a redução das desigualdades. A gente tem falado muito sobre isso aqui, essa bandeira que o presidente Lula tem carregado e levado para os quatro cantos do mundo, né? Literalmente. Então, o Vietnã tem esses dados aí de ter retirado mais de 10 milhões de pessoas da linha da pobreza. Então, óbvio, lógico que nos interessa muito firmar acordos de cooperação técnica com eles, acordos inclusive na área de tecnologia, ciência e tecnologia. Tanto que o presidente Lula já aceitou o convite do primeiro-ministro do Vietnã para ir para Hanoi no ano que vem, 2024, quando o Brasil e o Vietnã vão celebrar os 35 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Então, é uma coisa muito importante que a gente deve dar atenção, sim, para essa agenda, mano. E tem também, né, um mito aí que é muito alimentado pelos fake news, que essas agendas bilaterais, elas não têm, de fato, alguma importância, né, que são meros ali acontecimentos diplomáticos, né, são só situações ali para constar, né, para tirar uma foto. Mas eu queria que você explicasse para a gente qual a importância dessas agendas de cooperação, né, dessa cooperação bilateral, para a estratégia internacional do Brasil. Pois é, Amanda, até o presidente Lula brincou sobre isso ontem, né, que ele, essa coisa da foto, né, de posar para foto e tal, que ele fala que às vezes nem sempre está sorrindo, mas que o fotógrafo dele reclama, né, mas o fato é que o bolsonarismo, ele se alimenta, né, de fake news, e muitas dessas fake news, né, praticamente todas elas são recheadas de pura boçalidade política, né, e doses cavalares de analfabetismo político. Infelizmente, não tem outro jeito da gente colocar esse tipo de situação. Nenhuma agenda bilateral entre o Brasil e qualquer país que esteja interessado em conversar com a gente deve ser desprezada, né? Deve ser menosprezada. Isso porque, no contexto das relações diplomáticas, o histórico da formação da relação entre aqueles dois países ali conta muito, né? Principalmente porque muitas vezes a gente nunca sabe o que será daquele país ali com que a gente está tendo relação num horizonte de médio e de longo prazo, caso justamente dos países asiáticos. Aqui a gente pode, né, falar, usar isso como exemplo, países que vinham aqui para o Brasil décadas atrás
para aprender com as experiências brasileiras e viraram potências hegemônicas, que é o caso da China, ou no caso da Coreia do Sul, por exemplo, que passou por um processo de industrialização fantástico, que deve ser sempre estudado para quem interessa que um país se desenvolva com soberania. Uma sociedade que a gente já comentou aqui, né, que já foi, não muitas décadas atrás, primitiva, agrária, atrasada, né, com muita pobreza, e hoje virou uma potência da alta tecnologia, inclusive a fabricação dos cobiçados semicondutores, né, os chips. Né? Eles anunciaram, inclusive, esse ano, a imprensa inteira mundial divulgou a construção da maior fábrica de produção de chips do mundo, que vai funcionar em Seul, em uma parceria ali com a Samsung, que vai injetar bilhões de dólares na construção dessa fábrica aí. Então, em outras palavras, não é nada prudente para um país menosprezar quem manifesta interesse ali em conversar com você, como fez, né, a diplomacia. Graças a Deus, essa diplomacia não existe mais, né? Como fez a diplomacia desastrosa, atrapalhada, agressiva, difusa, né, de Bolsonaro e do seu, então, ministro, chanceler. É difícil usar essa palavra para se referir a essa criatura, mas é Ernesto Araújo, que foi o chanceler do Bolsonaro. Né? Então, a gente lembra como foi a relação da nossa diplomacia nessa época com a China, com ataques atrás de ataques ali, com os filhos do Bolsonaro atacando diplomatas chineses, né? Isso para ficar só em um exemplo, né? Fora o capacitismo que a gente tinha em relação, a nossa síndrome de vira-lata ali manifesta quando a gente tratava das nossas relações com os Estados Unidos. Mas sobre esses países asiáticos, aí a China, o Vietnã, a Coreia, são todos muito importantes para a nossa estratégia de desenvolvimento, de crescimento, de geração de emprego e renda e, acima de tudo, como eu já falei aqui, de soberania. Essa palavra é muito importante e ela tem tudo a ver com as relações que o Brasil desenvolve diplomaticamente com outros países. O presidente Lula, melhor do que ninguém, sabe que essa é uma oportunidade muito boa, uma oportunidade excelente que se abre para o Brasil, né? Ele comentou isso ontem, inclusive, na coletiva, até por necessidade do planeta, pela agenda defasada que existe nas mudanças climáticas. Ele falou isso ontem, né? Que ele nunca viu tantos países querendo conversar com o Brasil, querendo firmar parcerias conosco, e o presidente Lula dá a mesma atenção em um encontro, por exemplo, bilateral com um país do sul global, como foi o caso ontem, do que ele dá a mesma atenção do que, por exemplo, uma potência europeia. Né? Às vezes ele dá até mais atenção se a gente considerar em termos de geopolítica o que significa isso. Mas o fato é que o Brasil, ao contrário do que espalha o bolsonarismo aí pelas redes sociais, ele agora está com a faca e o queijo na mão. A gente tem condições de usar a nossa matriz energética, que é uma das mais limpas do mundo, volto a repetir aqui, para atrair investimento, para fazer parcerias de cooperação técnica. Ontem, o presidente Lula anunciou essa disposição de firmar parcerias de cooperação técnica na área de tecnologia com o Vietnã. Né? A gente tem aí os BRICS se expandindo, com o banco sendo chefiado pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Né? A gente tem agora a presidência do G20, que vai abrir uma série de oportunidades para o Brasil. Né? A gente tem, sabe, o tamanho da importância do G20, do ponto de vista prático. A gente tem as vantagens comparativas para promover essa nossa chamada neo-industrialização, como gosta de falar o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, que a gente tem recursos naturais, né? Ou seja, como eu já falei, energia limpa, que pode ser ofertada para países e a preços muito convidativos. Então, é uma agenda muito atraente para o Brasil. Eu volto a falar aqui de novo, isso será muito necessário se o Brasil quiser se reindustrializar de verdade, passar por esse processo aí de neo-industrialização, porque a gente sabe, eu já comentei também várias vezes aqui, mas nunca é demais repetir, né? A nossa indústria vem perdendo progressivamente participação no PIB em relação ao que era 40, 50 anos atrás, e a reforma tributária ao lado dessa agenda de transição energética aí poderão ajudar muito nesse processo para corrigir aí, fazer essa correção de rota do nosso desenvolvimento, aumentando a nossa competitividade internacional. Cada emprego verde que a gente puder gerar aqui, quiser gerar no Brasil, pode se beneficiar muito dessas agendas bilaterais aí, que têm sido tocadas aí até com muita intensidade, se a gente parar para pensar, né? Porque olha o tanto de agenda que o presidente Lula já fez nesses 9 meses aí de governo, não é pouca coisa não. E isso sim é ser altivo, é ser ativo, né? Falar com o mundo, né? Respeitar, falar com o mundo
de igual para igual com todo mundo, né? Respeitar a autodeterminação dos povos e articular os melhores acordos para principalmente gerar riqueza para a nossa população, Amanda. É isso, Fernando. Obrigada pelo comentário, a participação aqui com a gente hoje. Uma boa terça-feira para você. A gente se vê em breve, né? Que eu não sei quem vem, se é você, se é o Beto. Então a gente se vê em breve. É isso aí, Amanda. A gente se vê. Bom trabalho para vocês todos aí e até a próxima. Até. Obrigada, Fernando. Como o Fernando destacou, essas agendas todas do presidente Lula, né, com representantes da comunidade internacional, estão sendo destacadas no nosso portal pt.org.br. Então é só dar uma passadinha lá e você vai conseguir os detalhes dessas reuniões, desses encontros, né, dos acordos também que estão sendo assinados pelo presidente Lula neste terceiro mandato. E logo após a reunião com o premier vietnamita, o presidente Lula fez uma declaração à imprensa e ele destacou as semelhanças entre as duas nações e a necessidade de aprofundar a cooperação entre os países. Somos dois países do sul global, comprometidos com a paz, o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável e o combate à fome e à pobreza. Desejamos maior representatividade na governança internacional. Queremos e precisamos aprofundar nossa cooperação bilateral em diversas áreas, como agricultura, educação, defesa, cultura, que foram objetos dos acordos assinados hoje. Na área da agricultura, assinamos um plano de ação que vai nos permitir avançar na abertura do mercado vietnamita para novos produtos agropecuários brasileiros. Na área da educação, firmamos um acordo que vai possibilitar a mobilidade de estudantes entre os nossos países. Na área da defesa, adotamos um memorando de entendimento que é um primeiro passo para um futuro acordo que abrirá caminho para a exportação de produtos de defesa como aeronaves. Também queremos cooperar na área de defesa e tecnologia e inovação. Conversamos também sobre nossas relações comerciais que vêm crescendo continuamente há mais de 10 anos. Hoje, nós temos um fluxo de 6 bilhões e 800 milhões de dólares. O primeiro-ministro disse que quer ver se até 2030 nós chegamos a 10 bilhões de dólares. Discutimos também o interesse do Vietnã de celebrar um acordo comercial com o Mercosul. É do nosso interesse aproximar o Mercosul da ASEAN. E o ministro Mauro Vieira deve ir à Indonésia em breve para discutir um plano de ação para a cooperação entre o Brasil e esse bloco. Chegou a loja dos produtos oficiais do PT. Aqui você encontra canecas, camisetas, pôsteres e muito mais. Contribua para a defesa da democracia adquirindo produtos exclusivos e oficiais do PT. Ajude o PT a se tornar cada dia mais autossustentável. Visite o nosso site em www.loja.pt.org.br. Estou de volta pro meu aconchego. O Bolsa Família voltou, trazendo na mala bastante saudade. com saudade de ver as famílias brasileiras com comida no prato e esperança. Querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança e adolescente entre 7 e 18 anos e gestantes. Novo Bolsa Família. Que bom poder estar contigo de novo. De volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Voltamos aqui para o nosso estúdio com o deputado federal pelo PT de Santa Catarina, Pedro Kizai. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, obrigado pela oportunidade.
Hoje estamos aqui no estúdio para conversar e tive a alegria de conhecer essa maravilha aqui de vocês. Pessoalmente é muito melhor, né, deputado? Que sempre que bom que deu melhor, certo. essa interação, esse diálogo. O virtual é importante porque facilita muita coisa, mas por outro lado a convivência, o contato, o diálogo é sempre melhor, né? Sempre melhor. A gente adora receber, então já fica aí a mensagem, volte sempre aqui no nosso estúdio. Deputado, a gente está falando aqui no Jornal PT Brasil dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento em diversos estados, né, da federação, e hoje a gente vai falar de Santa Catarina, e o novo PAC vai investir 48,3 bilhões de reais no estado. Qual a importância desse anúncio para Santa Catarina, especialmente após o estado, e a gente conversou muito sobre isso ano passado, ter sofrido com aquelas obras paralisadas, né? Várias obras importantes paradas no estado. Olha, Guerreiro, eu tinha até um binóculo, eu tinha um enorme de um binóculo, depois não tinha tamanho de binóculo, porque eu tentava encontrar uma obra do governo federal anterior, procurava e provocava eles da base do governo, se eu seria convidado para inaugurar alguma obra em Santa Catarina, e infelizmente eu não fui convidado em 4 anos para inaugurar nenhuma obra significativa, nem de porto, nem de aeroporto, nem de rodovia, nem de ferrovia, de infraestrutura. Ou de outras áreas significativas, como Minha Casa Minha Vida, que qualquer cidade de Santa Catarina do Brasil ficou 7 anos sem nenhum contrato de interesse social. Então o PAC, se o governo Lula, em primeiro momento, recuperou os programas abandonados, que era tão fundamental para o nosso povo brasileiro, como Mais Médico, Minha Casa Minha Vida, etc. O segundo momento recuperou essa relação internacional que o próprio presidente dava entrevista hoje, mostrando para o mundo que o Brasil voltou a se relacionar com o mundo para trazer investimentos para o Brasil. E eu acho que o terceiro ponto é o PAC. É o PAC porque é o Programa de Aceleração do Crescimento que projeta o futuro do Brasil e de Santa Catarina. E lá no lançamento no Rio de Janeiro, que me chamou a atenção, entre tantos discursos do próprio vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, colocando uma nova indústria nacional. Hoje, inclusive, a Setor da Saúde lança o programa do novo Complexo Econômico e Industrial da Saúde, etc., mas o Haddad, como ministro da Economia, eu nunca esperava, ele fez o discurso cujo título do seu discurso era Plano de Transformação Ecológica, ou seja, o PAC se voltar para a transição energética, para a transição ecológica, para a transição industrial com base na sustentabilidade ambiental, econômica e social. E o Brasil pode se transformar numa potência. E por que Santa Catarina agora? Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque Santa Catarina pode dar sua contribuição também na base industrial, que nós temos uma base industrial grande, inclusive nessa área da transição energética, temos muitas empresas produtoras de turbina na área de hidrelétricas, temos muitas empresas fornecedoras na área da energia solar, temos muitas empresas na área da alta tecnologia para fazer a transição ecológica. Então, essa parte dos 48,3 bilhões para Santa Catarina tem lá a inovação. A inovação, ontem eu visitava um dos melhores e maiores laboratórios do Brasil, em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Ricardo nos recebeu lá em hidrogênio verde. Não produzir hidrogênio verde. E como é que é o laboratório? Produção de energia limpa através do sol, que é as placas solares, captação da água da chuva, onde a placa solar gera energia e capta a água da chuva. Ontem estava chovendo, por sinal, estava captando a água da chuva para fazer hidrogênio verde. E no hidrogênio verde já está saindo, além do hidrogênio verde, a amônia, que vai ser um fertilizante para a agricultura. Então, 48,3 bilhões desse 1,7 trilhões do PAC, Santa Catarina vai receber infraestrutura, setor de energia, educação, habitação, saúde, ou seja, o conjunto das obras estruturantes
e políticas públicas estruturantes, colocar Santa Catarina dentro do PAC, dentro desse projeto nacional, inserir Santa Catarina na reconstrução do Brasil. E eu não tenho dúvida que a infraestrutura será um destaque. Com certeza, são 9 eixos, né, deputado? E o governo Lula também vai contemplar a adequação das BRs 470, 280 e 282. Eu queria saber qual é o impacto dessas obras na vida do povo catarinense. Olha, se o ano passado o governo anterior investiu 264,5 milhões em todas as BRs, o governo presidente Lula agora já está investindo, até esse momento, 651 milhões já pago em obras, na duplicação da 470, na duplicação da 280, na continuidade das obras da 163, Guaraciaba, Dionísio Cerqueira, na readequação da 282, na continuidade da 285, na 153, na 156, na 116. Ou seja, todas as BRs começam a ter investimento. E até o final do ano, o governo empenhou já 1,3 bilhões. Isso é 5 vezes mais do que o governo anterior, já no primeiro ano. É o governo federal não perguntando se Santa Catarina deu os votos suficientes para o Lula ser o presidente, mas respeitar Santa Catarina, investir em Santa Catarina onde mais precisa. E você fala muito bem, nas BRs. As BRs não podem sofrer descontinuidade. Todas elas começam agora a receber investimento e estudo. No caso da 282, de Lages a São Miguel do Oeste, vai ser licitado agora no começo de outubro para fazer o projeto básico e o projeto de engenharia para discutir em 4 lotes a duplicação da BR-282, que é a espinha dorsal. E ao mesmo tempo o PAC também contempla estudos na área ferroviária. Por que ferrovia? Porque nós, para manter as agroindústrias em Santa Catarina, precisamos ter ferrovia para que o soja, o milho chega barato para Santa Catarina, ou pelo menos igual o preço do que o soja vai chegar para os porcos da China. E só isso é possível por ferrovia. E por isso que o PAC também contempla os projetos ferroviários, porque ferrovia é um transporte mais barato, é um transporte mais seguro, é um transporte ambientalmente sustentável, é um transporte que melhora a situação das nossas rodovias, porque diminui a carga pesada de longa distância nas nossas rodovias e, ao mesmo tempo, induz o desenvolvimento por onde passa. Então, o PAC do Brasil e o PAC de Santa Catarina, efetivamente, é um governo federal que olha para o nosso estado catarinense sem nenhuma discriminação, mas, pelo contrário, com profundo respeito e valorização do estado catarinense. Deputado, e essas obras, né, são 9 eixos aí de atuação do novo PAC, elas vão também trazer muitas oportunidades de investimento e desenvolvimento para a região também. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa é a grande sacada do PAC. Tem investimento público, tem financiamento e tem proposição para iniciativa privada, para também ser um protagonista de obras e ações. Então tu vai movimentar a economia, tu vai criar oportunidades de emprego e desenvolvimento educacional, porque você vai ter 10,5 bilhões para Santa Catarina na área da educação. Você imagina da creche à universidade, permitindo os nossos filhos acessar a escola, a educação. Eu que sou professor, né, que fizemos a lei do artigo 170 em Santa Catarina, expandimos institutos federais, expandimos universidade, nós queremos agora continuar expandindo os institutos federais para qualificar melhor nossa juventude. Então, quando o PAC cuida da saúde, cuida de investimento em educação, cuida de investimento em infraestrutura, em ciência, em tecnologia, em inovação e no complexo econômico e industrial da saúde, Santa Catarina pode também abrigar empreendimentos para criar e produzir equipamentos para esse complexo econômico, além da transição energética, além da transição ecológica. Por isso que eu acho que é isso que permite recuperar os programas, projetar-se para o mundo, atrair investimentos públicos para Santa Catarina e para o Brasil no PAC e investimentos privados. Eu acho que esse grande casamento entre investimento privado e investimento público, criando esse ambiente favorável. E o Lula é esse grande líder agregador. O Lula é esse grande líder incentivador.
O Lula é o grande líder que fomenta investimento. Quando eu conversava com um empresário em Santa Catarina, que tem um faturamento de 1,8 bilhões, ele diz, senti confiança no governo, senti confiança na política econômica. E aí a gente agendou no BNDES com a Aloysio Mercadante, que foi recebido pelo presidente do BNDES, ele dizendo, confio na economia, confio na credibilidade que o presidente Lula está produzindo. E ele diz, eu não votei no Lula, mas eu senti confiança, seriedade e credibilidade. E o PAC colocou eles, posso investir em Santa Catarina, posso investir no Brasil. Esse modo Lula de governar, esse modo petista de governar, que voltou essa agenda com muita força. A gente está em 26 de setembro, a gente já falou aqui no Jornal de Política Internacional, estamos falando do PAC, estamos falando de diversas áreas que voltaram com muita força. E essa agenda de desenvolvimento sempre aliada também com a redução das desigualdades, né? O Bolsa e aperfeiçoamento do Bolsa Família, mais médicos, PAC. Eu queria que o senhor falasse desse retorno do Brasil, né, para essa agenda tão importante. Olha, eu acho que é isso que é a grande novidade. O presidente Lula tem uma fala dizendo, nós diagnosticamos o que tínhamos, né, no governo, da destruição, da desestruturação dos programas, das políticas. Mas nós decidimos o quê? Não olhar para trás, mas olhar para frente e reestruturar os programas. Segundo, criar um ambiente internacional de investimento no Brasil. E terceiro, criar uma política como o PAC de estruturação, de políticas mais estruturais, além do conjuntural. Então, o conjuntural é saúde, é educação, é merenda escolar, alimentação escolar mais valorizada, é compra da agricultura familiar, é essa Minha Casa Minha Vida, mais médico, botar um médico para atender. Senão, então essa parte de urgência e emergência. Mas o Lula olhou para frente. E olhou para frente e por isso que se consolida como a maior liderança mundial. Hoje é a maior liderança mundial. Segundo, consolida uma maioria no Congresso para fazer as mudanças estruturais necessárias, como a reforma tributária, o arcabouço fiscal, agora cobrado, super ricos, que hoje não pagam impostos nesse país, para fazer todas essas políticas públicas rodar no país. E terceiro, criar um ambiente na sociedade brasileira. A democracia já elegeu o presidente Lula. Agora o presidente tem que avançar nas mudanças, na união do Brasil, na reconstrução do nosso Brasil. E eu acho que essa é a grande habilidade, que eu chamaria nem habilidade, nem conhecimento só. Sabedoria. Não basta ter conhecimento, não basta ler livros. Tem que ter sabedoria. E o presidente Lula tem essa sabedoria de colocar o Brasil de novo no cenário internacional, no Brasil colocar e investir, está baixando a taxa de juros e nós precisamos que baixe ainda mais para ter mais investimento privado, além das políticas públicas. Eu acho que essa é a grande síntese dessa sabedoria de um grande sábio, que o povo brasileiro, que é o mais sábio ainda, que acho a grande oportunidade que o povo brasileiro deu para si mesmo, deu para o Brasil. Eu acho que o povo brasileiro percebeu uma experiência vivida de muita negação da ciência, da tecnologia, da inovação, do investimento, de obras para o Brasil inteiro em programas sociais, mas projetou e deu um voto de confiança no quê? Não no presidente Lula, não num partido político, numa aliança, deu um voto de confiança no seu próprio futuro. E quando escolhe o presidente Lula, eu não tenho dúvida, escolheu o melhor presidente para enfrentar a fome no mundo e no Brasil, enfrentar o tema ambiental que antes passava boiada, agora vira uma potência econômica, social e ambiental. O Brasil gerando emprego e oportunidade, e muitas engenharias vai ser formada para essa transição ecológica e energética, e também uma política econômica que gera renda, emprego e diminuição da desigualdade social no país. Que é melhor do que isso? Viva a democracia, não ao golpe. Viva a democracia, viva o povo brasileiro que escolheu pela 5ª vez este projeto que vai transformar o nosso Brasil e vai dar orgulho de ser brasileiro. Com certeza, deputado. O Brasil voltou, viva o Brasil. Olha aqui, o Gabriel Lira dizendo que o senhor é o melhor deputado do Brasil, o professor Pedro Kizai. O Gabriel Lira é um gentleman, um advogado, grande jurista, grande advogado,
Obrigado aí, Gabriel. Um abraço para ti. Tem carinho. Mas você não conta, porque tu é puxa-saco. Tem carinho aqui da Josi Gomes também, Pedro Kizai, de Santa Catarina é Lula, Alberto Quironi também te saudando aqui, o PT Paraná dando bom dia. Após tomar café assistindo ao Conversa com o Presidente, estamos aqui prestigiando o companheiro Pedro Kizai. Os investimentos do PAC no Sul mostram que Lula acredita no povo da nossa terra. E é muito no sentido que você estava falando, né? Não tem essa diferenciação entre estados, né? Onde o Lula ganhou, onde o Lula foi mais bem votado, né? Ele está respeitando todos os estados da federação. Olha, eu vou contar. Os deputados de Santa Catarina e os senadores que tiveram com o ministro do Transporte meses atrás podem testemunhar. Eu fui deputado federal 4 anos, eu não consegui ser recebido por nenhum ministro. E todos os ministros do presidente Lula recebem bolsonarista, recebem deputados e senadores do PL, como recebem a mim. Essa é a diferença no trato republicano. E quando eu começo a ouvir elogios de deputados da oposição ao jeito como o governo e o jeito Lula de governar, respeitando de forma republicana, de forma respeitosa, que é isso que deve ser o nosso governo, e não a forma anterior de negação, de perseguição, tá? De tudo que foi de mal feito nesse país. Agora a gente vê um outro clima, um outro ambiente, e eu, quando eu escuto um deputado que fez campanha para o Bolsonaro dizer: eu estou cedendo, eu estou dando a mão à palmatória, e começa a elogiar o presidente Lula pelo respeito como ele está fazendo. Como uma deputada diz para mim, eu nunca fui tão bem atendido nos 4 anos que eu apoiei Bolsonaro do que está sendo atendido agora. Olha que alegria ouvir isso. E acho que é isso que você me perguntou. O modo Lula de governar, republicano, respeitoso, por isso que respeita o Paraná, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o PAC distribuído para o Brasil inteiro. Não perguntou se aqui ganhou a eleição, se aqui perdeu. Não, o Brasil inteiro ser respeitado, ser valorizado, como o meu estado catarinense, que está sendo investido mais de 1 bilhão e 300 milhões empenhados só este ano nas rodovias federais, que é 5 vezes mais do que o ano passado, do ex-presidente. Não tem o que dizer a não ser: presidente Lula, você está no caminho certo. Com certeza. Só deixar aqui também registrado o Gilberto Schneider também aqui te saudando no nosso chat Democracia. O Alberto Quironi pede que você seja pré-candidato ao Senado em 2026. O Paulo Carvalho. Olha aí os torcedores. Já temos aqui a especulação. O Paulo Carvalho, lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, diz que seria muito bom se cada estado brasileiro tivesse mais um deputado como o senhor. O Arilson Chiorato, lá do PT do Paraná, excelente companheiro Kizai, tamo junto, bom dia, pessoal se manifestando aqui. E eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso estúdio, sua participação aqui no Jornal PT Brasil. Olha, o deputado Pedro Kizai sempre atende nosso convite, ele está sempre aqui falando com a militância, falando com os nossos canais. É muito bom receber esse carinho. Obrigada, deputado. Eu que te agradeço essa oportunidade e o carinho também das nossas lideranças do Brasil inteiro. Esse final de semana, sexta-feira, vou estar em Tocantins, na sexta, no sábado vou estar no Pará, ajudando a construir cooperativas de energia solar. Em outro momento eu quero aqui vir falar sobre renda básica energética. Um projeto que nós temos junto com o governo para investir nos próximos 10 anos 60 bilhões de reais para produzir energia solar para 17 milhões de famílias. Renda básica energética. Esse fica para um outro programa, são drops aqui para criar e produzir curiosidade aqui. Muito bom, já gera expectativa, já está marcado aí para a gente conversar sobre esse assunto também. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Bom dia, um abraço fraterno e solidário para todos. E você não sai daí que eu já volto com o Jornal PT Brasil. Para começar o dia em boa companhia, buscar notícias do PT. Tudo bem, buscando notícias do PT. Quarta-feira, 22 de junho. Você está ouvindo notícias do PT. Acordou sem tempo? A gente atualiza enquanto se desloca ou se exercita. Gilmar Tato, bom dia, secretário. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes. Não gosta de almoçar sozinho? Olha quem pode convidar para estar com você. Eu tenho orgulho de passar para a história como o presidente que mais criou emprego. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão aqui. Achou muita informação?
Não se preocupe, na sexta a gente resume. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores. Quer uma programação para a família inteira? Oi, gente! E aí, seus petistinhas? Esse é mais um episódio do podcast das Crianças Petistas do Partido dos Trabalhadores. PTcast, a voz do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ouça pelo nosso site ou principais agregadores. Voltando aqui, ainda tem mensagem para o deputado. Ele está aqui conhecendo outro estúdio ali, o estúdio Marisa Letícia, que é dos podcasts. Olha aqui o pessoal da STV Brasil dando bom dia também. Saudações petistas, direto de São José dos Campos. Um abraço, companheiro, deputado Pedro Kizai. Josi Negreiros também dando aqui os parabéns, né, pela luta incansável pelo nosso país, deputado Pedro Kizai. A Viviane Santos também dizendo, o Pedro não para, coisa boa. O Alberto Quirone também gostou da história aqui da renda básica energética. A gente vai conversar sobre esse assunto, já está aqui pré-agendado com o deputado Pedro Kizai para a gente conversar sobre esse assunto também super importante e essa iniciativa aí, né, de formar nas cooperativas, fortalecer a luta, né, pela energia limpa, energia solar para 17 milhões de famílias também. Esse projeto é lindíssimo, a gente vai conversar sobre isso aqui. Fiquem ligadinhos aí no nosso Jornal PT Brasil, que a gente vai voltar com essa pauta. Eduardo Oliveira também está aqui no nosso chat de democracia, Helena Lazarete do Nascimento, Gilberto Schneider, Gabriel Lira, bom dia, Jovizinha também aqui com a gente, Viviane Santos, Samuel Félix, Marcelo Brasileiro Dias, lá de Casa Nova, na Bahia. Quem está aqui com a gente também é a Fernanda Otero, nossa companheira, está aqui no chat de democracia, deixando aqui uma mensagem que eu já ia dar essa notícia, eu vou dar aqui com o maior prazer, o maior carinho aqui. Hoje tem lançamento do livro A Nova Ordem Gushiken na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O livro, que é organizado pela jornalista Fernanda Otero, reúne 67 textos de autores e autoras que narram em suas experiências e histórias sobre Luiz Gushiken. O evento começa às 18 horas, 6 da tarde. O auditório da Assembleia Legislativa de Pernambuco fica na Rua da União, 397, na Boa Vista, em Recife. Então, quem estiver em Recife e quiser participar também desse evento, tá aí o convite da Fernanda Otero. Hoje, com esse lançamento, ela deve estar super emocionada lá, aguardando esse momento aí de lançar nas cidades, né, o livro também. E hoje, gente, tem CPMI do golpe e um dos depoimentos mais esperados é o depoimento do general da reserva do Exército, Augusto Heleno. Ele foi ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, durante o governo Bolsonaro. Augusto Heleno chegou a entrar com um pedido de habeas corpus no STF, né, para não ter que comparecer à CPMI, mas o pedido foi negado. Porém, o direito ao silêncio, né, foi concedido, ele pode ficar lá sem dizer nada hoje durante toda a sessão. A gente vai saber com a Karina Chagas as expectativas, né, para essa sessão da comissão do golpe nesta terça-feira. Bom dia para você, Karina. Bom dia,